Gente, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa comemoração, nossa celebração do Dia Mundial da Educação. Esse dia é um dia super importante, né? Principalmente para o Centro Brasil no Clima, para o Climate Reality, porque esse é um dia que simboliza o compromisso de 164 nações com o desenvolvimento da educação. E a gente acredita que a educação ela é primordial para a gente ter pessoas incríveis e cada vez mais pessoas conscientes do seu papel como cidadão, do seu papel como ser vivo nesse planeta, né, fazendo parte de todos esses ecossistemas. Eu queria falar para vocês que hoje a gente convidou 15 pessoas incríveis para estar conosco, para conversar um pouquinho sobre educação. E a gente, como tinham muitas pessoas, a gente dividiu essas 15 pessoas em 3 blocos. Cada bloco vão participar 4 pessoas ligadas, conectadas com educação, principalmente, e uma pessoa que é muito conectada com a comunicação. E essa pessoa que é muito mais ligada à comunicação, ela vai ter o papel de mediar, né, esse grupo, essas 4 pessoas, fazer perguntas, levar as perguntas que estão sendo feitas no Facebook e fazer com que esse bate-papo fique ainda mais gostoso. Então, são 2 horas e a gente vai começar o bloco 1. O bloco 1, nós temos o Homero Reis. O Homero é consultor sênior, psicanalista, escritor e master coach, especialista em inteligência relacional. Já escreveu 8 livros na área de coaching ontológico e inteligência relacional. A Vivian Rio Stella é doutora em linguística pela Unicamp, com pós-doutorado pela PUC-SP, idealizadora da VRS Cursos, apaixonada por aprendizagem, comunicação, desenvolve soluções de aprendizagem e conduz workshops e rodas de diálogo há mais de 15 anos. O Gabriel Siqueira é engenheiro ambiental com MBA em negócios ambientais, membro da diretoria da Escola Rural Leonor Bertalotti, devia ter treinado um pouco esse nome, é uma escola Waldorf, e além de ser responsável por assuntos de tecnologia e sustentabilidade. A Evelyn Araripe é jornalista, educadora ambiental, presidente da Plant for the Planet Brasil e cofundadora do Youth Climate Leaders. É mestre em educação pela UFSCar e pesquisou os desafios de se ensinar as mudanças climáticas para crianças e adolescentes brasileiros. A Úrsula Vidal é jornalista, documentarista, secretária de Cultura do Estado do Pará e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Atua na área de comunicação há mais de 30 anos, dirigiu, apresentou e produziu telejornais, programas de entretenimento, documentários e séries da TV. Esse é o nosso time. E quem vos fala, para quem não conhece, né? Eu sou Renata Moraes, eu coordeno os projetos de educação e os líderes da realidade climática pelo projeto Climate Reality Brasil, e vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho que a gente realiza a partir dessa conversa que a gente vai ter hoje. Então, queria chamar todo mundo aqui para frente, né? Bora lá, Gabriel, Homero, Úrsula, para todo mundo ver esse time aqui, essa primeira mesa. Eu vou até me sair daqui para ficarem vocês aí. E é isso. Então, a gente vai começar com o Homero. Homero, conta pra gente um pouco, né? O que você está fazendo aqui? Né? Conta mais um pouco desse seu trabalho que você vem desenvolvendo. Né? Bom, bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu fico muito feliz de participar destas iniciativas e eu entendo que essas iniciativas, no mundo que a gente vive, são iniciativas absolutamente importantes e, eu diria, não só importantes, mas estratégicas para a construção do que a gente imagina como sendo o futuro. Então, a primeira coisa que sempre me mobilizou foi responder a uma pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Não aqui, né, nesse momento, aqui nesse fórum, mas o que é que eu estou fazendo aqui no planeta? O que é que eu estou fazendo aqui? E essa pergunta, por incrível que pareça, me incomodou desde a fazenda em que eu morava. Eu fui educado numa fazenda até os 11 anos de idade. E até os 11 anos de idade eu tinha uma professora, a famosa Tia Teteca, que nos ensinava à beira do rio
do Riacho Ipiranga, onde era a fazenda do meu pai, e meu pai montou essa escolinha lá para educar os filhos dos colonos. E eu, como filho dele, não fazia a menor diferença entre eu e os filhos dos colonos, e eu fui educado ali. E a tia Teteca nos ensinava 4 coisas: português, matemática, história e geografia. Português, porque eu deveria honrar a cultura que a minha língua expressava. Matemática, para eu saber ser generoso nas divisões, ser criterioso nas subtrações, ser magnânimo nas adições e ser exponencial nas multiplicações. Então, era assim que ela ensinava matemática para a gente, né? A história é para eu nunca cometer 2 vezes o mesmo erro e aprender com aquilo que eu já tinha vivido. E a projeção de futuro e a projeção geográfica, eu lembro que a tia Teteca dizia para a gente que, olha, a gente vive num mundo finito. Portanto, cuidado com o que você consome, porque você não poderá consumir tudo sempre, se você não tiver cuidado com isso. Agora, imaginem vocês, eu tenho 65 anos de idade e eu escutei isso quando eu tinha 8 anos de idade. E uma das coisas mais fascinantes que eu tive na minha vida foi que tia Teteca, ou Dona Teteca, ela era uma missionária inglesa que papai contratou, porque o marido dela era pastor da igreja presbiteriana de Goiânia, e ela era a esposa dele, que era contratada para dar aula na nossa escola. Quando se falava naquela época, hoje se fala de educação transversal, salas multisseriais, ninguém nunca falava daquilo. Eu nunca tive caderno. Meu caderno era uma tábua preta que a gente escrevia com giz, que papai fazia, com cal, essas coisas todas, etc. E quando eu, com 11 anos de idade, fui estudar no Liceu de Goiânia, foi um inferno, né? Porque aquilo não tinha nada a ver com o que eu entendia por educação. E na minha cabeça, essa pergunta foi dita pela Dona Teteca quando eu tinha lá, 10 anos de idade. O que é que você está fazendo nesse planeta? Essa foi a minha grande coisa. Isso orientou minha vida. Eu estou com 65 anos e dos 65 anos, 45 anos, eu fui professor universitário. Eu deixei de ser professor universitário em novembro do ano passado, agora, quando eu me aposentei. Eu fiz minha carreira toda dentro da universidade, fiz meu mestrado, meu doutoramento, por aí vai, tudo na universidade. Sempre com essa grande pergunta, que era a pergunta que eu levava para os meus alunos: o que é que você está fazendo aqui? Porque eu acredito piamente em 2 coisas. Assim como nós temos um DNA que nos torna únicos do ponto de vista biológico, nós também temos um DNA que nos torna únicos do ponto de vista funcional, sociológico e ecologicamente falando. Então, eu não sou apenas único do ponto de vista biológico, eu sou único do ponto de vista da minha função social, da expectativa que eu crio no mundo e que o mundo cria a partir de mim. Então, e nessa jornada, e aí eu encerro com isso, para a gente poder continuar com os outros papos, e aí nessa jornada de o que é que você está fazendo aqui, e agora associado à ideia de que eu vou ser professor, eu bati de frente com 2 pessoas que fizeram a minha cabeça. Uma delas, ainda viva, Humberto Maturana, com quem eu tive o prazer de estudar com ele quando eu estava fazendo minhas pós-graduações no México. Estudei com Humberto Maturana, que tem uma frase básica. O modelo do Humberto Maturana chama-se autopoiese, que significa torne a sua vida numa obra de arte. E quando ele diz isso, torne a sua vida numa obra de arte, ele responde e tenta responder essa pergunta: qual é o seu papel no contexto mundial, entendendo o contexto mundial na sua amplitude. E o outro cara que fez a minha cabeça, que lamentavelmente não está mais entre nós, é o Rubem Alves, com quem eu fiz o meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado com ele e sobre ele. Então, o que eu fiz na época foi uma ampla pesquisa sobre o processo construtivista no mundo, que era o pensamento de Jean Piaget, e eu peguei o Jean Piaget, a metodologia piagetiana, e comparei com o Tempus Fugit e o Carpe Diem de Rubem Alves. E desse cruzamento surgiu a minha possibilidade do doutoramento, que foi o Semovente, que é a minha tese básica. Semovente é aquilo que move o mundo.
E, para mim, aquilo que move o mundo é um processo de construção e reconstrução que seja feita com intensidade, porque o tempo é rápido. Alguns anos atrás eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 65, o tempo é rápido. E terceiro, carpe diem. Viva como se esse fosse o seu último momento de vida, portanto, dê a ele toda a intensidade possível. Disso resulta 2 elementos importantes na educação. A responsabilidade incondicional, portanto, pense que tudo depende de você. Quando você diz assim, eu cheguei atrasado por causa do trânsito, isso é uma transferência de responsabilidade. Você chegou atrasado porque quis. Você chegou atrasado porque quis. Se você sabia que o trânsito era enrolado, por que não saiu 1 hora mais cedo? Professor, eu não entreguei o meu relatório porque a internet caiu. Caiu hoje, mas ontem estava funcionando. Por que você não fez antes? Então, o nome disso é responsabilidade incondicional. Eu preciso viver num mundo em que eu sou o responsável. Não adianta eu delegar isso para nada. Eu sou o responsável. E segundo é o protagonismo não predatório. Ou seja, faça tudo o que você tem que fazer, com ética, com integridade, com valor. Faça tudo o que você tem que fazer, apenas respeitando o fato de não fazer mal a ninguém. E se isso acontecer? Peça desculpas, reconstrua e vamos viver junto, porque é assim que o mundo precisa de nós. E eu termino isso com a frase do meu mentor, o professor Maturana, onde ele diz assim, diante disso tudo, e essa foi uma frase que ele me disse quando eu estava escrevendo a minha tese. Ele diz, Homero, pense assim, você não é o oceano, você é apenas uma gota, mas sem você, o oceano está incompleto. Um beijo. Bom, acho que a Renata jogou um pouco a bola para a gente aqui, dentro do grupo. Pessoal, eu sou jornalista, estou secretária de Estado de Cultura do Pará e estou sendo convidada a fazer essa mediação nesse dia tão importante em que a educação toma um espaço muito grande nas nossas perguntas ainda sem respostas. É quase que um lugar comum a gente dizer que toda crise ela tem uma potência de oportunidades. E nós estamos num momento tão novo, nessa era moderna, né, e de maneira tão hiperconectada, com as informações circulando em tempo real, que essa instabilidade de humor ela está pegando as pessoas de maneira mais generalizada, porque há dias em que você está melhor, isso depende muito de como é que está a curva epidemiológica na sua cidade, se tem alguém muito próximo de você que contraiu a doença, se você perdeu uma pessoa querida. Então, essa instabilidade de humor, ela nos coloca também um desafio de como vamos pensar esse para frente se o dia de hoje é tão desafiador. E eu penso que um questionamento muito grande, e aí eu coloco para a Vivi, boto também para a Evelyn, para o Gabriel e para o Homero, que como psicanalista também, estamos todos precisando do Homero nesse momento. Homero, por favor, não nos abandone, precisamos de um coach que nos mobilize, nos motive, porque não está fácil, e aí inicio dizendo que eu mesma tenho dias assim, muito desafiadores, porque a gente, todas as ações que você procura fazer de atendimento emergencial para uma economia que está muito, muito desorganizada, em alguns setores paralisada de maneira gravíssima, e a gente não sabe quando vai retomar, que é o caso da economia, da cultura e da arte, a gente faz um pouco, mas muita gente fica de fora, porque não há dinheiro suficiente, não há mecanismo legal suficiente. Então, no caso da educação, a EAD, que é a educação à distância, que já era uma modalidade consolidada no mundo todo, ela se torna a única ferramenta possível. Aí você tem públicos diferentes, você tem realidades socioeconômicas diferentes, você precisa de televisores ou de emissoras estatais que consigam produzir conteúdo para que essas crianças e adolescentes acessem esse conteúdo nas suas casas. O sistema de recompensa e de cobrança, né? Por exemplo, eu já tenho 2 filhos adolescentes e um filho que é universitário. É o seguinte, mãe, mas a gente não é cobrado, e aí, como a gente não é cobrado de trabalho, não dá para ter a nota, não vai ter a prova, a gente acaba não se sentindo estimulado, já é difícil prestar atenção na sala de aula, quanto mais numa aula, que é uma aula que às vezes a gente não vê o professor, e tem gente que bagunça, e fica zoando. Então, assim, a gente...
É correto exigir dos educadores nesse momento que eles, sem tempo de preparação para se adaptarem às plataformas, consigam fazer essa entrega com qualidade, porque a educação precisa ser plena, precisa ter qualidade, ou nesse momento é fazer o que é possível e já emendo um pouco aqui desse meu questionamento que pouso a vocês, a educação vai mudar depois dessa hiperconectividade, depois das experiências que nós estamos tendo de acessar conteúdos múltiplos, de um tipo de contato mais direto com o professor em outros horários. Quer dizer, o professor deixa de ser aquela pessoa que tem relação com os alunos na sala de aula, naquele horário, naquele schedule, né? E ele passa a ter um relacionamento mais difuso com os alunos e até mais próximo, porque os alunos também estão precisando desse professor um pouco como amigo. O que vai mudar nessa relação, vocês acham? Eu começo com a Vivi, depois eu acho que a gente vai para o Gabriel, para a Evelyn, volta para o Homero. Eu não sei se eu fui um pouco caótica, mas eu confesso a vocês que esse é o meu estado emocional um pouco, e a gente dá o que tem, é o que eu tenho para dar nesse momento. São muitas perguntas, muitas angústias também, mas realmente com um olhar de oportunidades, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade de repensar a questão climática mesmo, como uma questão socioeconômica grave que a gente vai enfrentar. Eu acho que isso traz, né, essa crise traz para o tema mais emergencial, né? Não é para os próximos anos, isso é uma pauta de agora. E também essa questão de como manter esse aluno estimulado com essa grade curricular ainda pesada e pouco conectada, digamos assim, ou não tão conectada quanto eles gostariam com essa realidade das informações consumidas, dos desejos colocados, dos sonhos renovados. Vamos lá, vai, Vivi. Muito bem, Úrsula, obrigada aí pela seu compartilhar dessa sua visão. Eu tenho a mesma ideia, assim, de que a gente está nesse turbilhão de coisas acontecendo. Tem hora que eu acho que encontrei um caminho, aí vejo que esse caminho é tão tortuoso quanto o anterior. Então, a gente está todo mundo repensando os caminhos que vão seguir aí para a educação, especialmente falando. E aí, da sua fala, eu queria aproveitar e falar uma coisa, né? Eu tenho visto muito essa ideia da aprendizagem como um consumo desses conteúdos que estão aí disponíveis nas redes, na internet, muita gente fazendo cursos, muito conteúdo sendo produzido, as lives, os vídeos, enfim. E acho que o alerta principal que eu queria deixar aqui nessa conversa é que aprender não é consumir conteúdo, é muito mais do que isso. E para o professor também não é só dar um monte de conteúdo para esses alunos, seja via videoaula, online ou não online, enfim. Então, acho que essa é uma grande reflexão que a gente tem que fazer. O que é de fato aprendizagem? Aprendizagem não é consumir conteúdo simplesmente, é a gente articular esses múltiplos saberes com a vida das pessoas, com a contribuição social que a gente pode dar. E aí, ouvindo o Homero, eu fiquei pensando assim, por que eu fui parar na educação, né? E tem muito a ver com a minha família também de educadores, minha mãe é educadora, minha tia é educadora, e eu tinha o incômodo de ensinar gramática de um jeito tradicional. E eu venho da linguagem, né, da linguística, e falava, gente, não é possível que a gente vai dar aula de gramática, de língua portuguesa, com a frase, o planeta é redondo, ache o sujeito e o predicado. Não tem condição de fazer isso. E ainda se vê isso acontecendo. Então, acho que foi esse o meu momento de entrar e navegar pela aprendizagem. E aí navego muito no ambiente mais corporativo, das empresas também, querendo capacitar os seus funcionários. E também tenho ouvido essa chave de as pessoas têm que se reinventar, têm que aprender continuamente, têm que fazer vários cursos, mas ainda uma chave de consumo de conteúdo. Então, acho que esse é um momento muito delicado da gente pensar que não é a tecnologia em si que vai ajudar a gente a aprender mais ou a ensinar mais. É claro que a tecnologia é um meio para realizar essa aprendizagem, mas tem a ver com concepção de aprendizagem, que de fato é isso, essa contribuição cidadã, solidária, atuar em comunidade, é não só ser um caçador de diplomas ou de certificados de cursos, é a gente de fato integrar as coisas para ter um planeta mais sustentável, para ter uma sociedade mais igualitária. Então, acho que assim, a minha visão é mais esse sentido. E aí eu venho pesquisando sobre lifelong learning, que é esse conceito que fala sobre aprendizagem ao longo da vida. A gente aprende, enfim, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente vai embora. Então, de fato, a gente tem que se reinventar e aprender, mas aprender não só para
eu diria assim, uma coisa meio egocêntrica, sabe? Para ficar cheio de diplomas, certificados, colocar no LinkedIn, colocar nas redes sociais, é de fato essa atuação muito mais colaborativa. Não à toa, a principal instituição que fala muito de lifelong learning é a Unesco, e a Unesco tem as Smart Cities. Então, é um selo que ela tem uma rede de cidades que vão ter aí vários projetos ligados à prefeitura, a ocupar espaços públicos para aprendizagem. E no Brasil, com mais de 5 mil municípios, a gente tem apenas 5 municípios que fazem parte da rede. E 2 só que tiveram alguma premiação em outras edições das Learning Cities, as cidades de aprendizagem. Então, acho que a gente tem muito a fazer, tem muito a pensar sobre aprendizagem. Eu acho que alguns caminhos a gente pode construir, né? Pensando aí em como é que competências são essas para o futuro, que formatos são aqueles que vão trazer o aprendizado para o centro da conversa, o aprendiz para o centro do processo, e não professores que estão sempre ali no palco, que estão sempre ali para poder dizer o quanto sabem sobre alguma coisa, mas de fato a troca, o diálogo, a participação de todo mundo para fazer algo diferente. Então, enfim, não sei também se não fui muito caótica na minha conversa aqui, mas acho que é bem nessa direção que eu tenho pensado, assim. E nesse momento, especialmente para terminar a minha fala, e aí ouvir vocês também, eu fico pensando, todo mundo fala muito sobre educação ser importante, mas é uma das primeiras coisas que começam a ser limadas das receitas das empresas. Não tem mais verba para fazer treinamento, capacitação, ou quero fazer, mas quero fazer de uma forma sem custo para a empresa, e aí quem trabalha nesse mercado sabe quão difícil está. Ao mesmo tempo, pais que têm tirado seus filhos das escolas porque não podem pagar ou não querem pagar porque pagam pelo ambiente, pela rede que está ali, não só pelo aparato físico da escola. Então, a gente vê isso em meio a cursos gratuitos que as pessoas fazem, e aí quando é pago, minimamente pago, contribuição solidária, que é uma coisa super bacana, também as pessoas não contribuem. Então, como de fato a educação é tão importante e tão pouco valorizada, valorada nesse nosso cenário. Então, é tudo isso que me povoa também, Úrsula, e aí queria ouvir vocês para a gente poder dialogar e trocar e aprender juntos. Legal. Eu vou passar essa bola para o Gabriel, e como o Gabriel também atua nessa área de educação ambiental, eu queria só acrescentar uma camada de questionamento, de provocação, Gabriel. O planeta hiperconectado, o planeta nessa globalização que concentrou renda, que aprofundou desigualdades, que o Edgar Morin, né, que está acompanhando, por exemplo, que é um grande pensador, filósofo francês, não vê progresso na nossa experiência humana. Né? Eu que sou uma otimista, acho que a gente não empala mais as pessoas, né? Que a escravidão não é mais aceitável institucionalmente. Então, eu acho que a gente tem alguns códigos, né? Digamos, alguns avanços de mediação dessa convivência. Mas nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos Brasis, nós temos a Amazônia, e eu estou falando de Belém do Pará, né? Que é, digamos, eu acho que é a capital mais complexa dessa região amazônica. E esse pós-pandemia, ele se coloca também como uma nova oportunidade de governança para o próprio processo educacional. Embora a questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas seja uma emergência, um sinal de alerta aceso há algumas décadas já, nós que vivemos aqui nesse espaço tão estratégico, tão importante para a moderação global do clima e para essa proposição de uma nova governança, de uma educação integradora, integral, nós não compreendemos que não é lá longe, é aqui dentro de casa, é no meu hábito, é no meu... Então, aí eu faço uma conexão um pouco com o que a Vivi diz o seguinte: que comunicação integral é essa que me integra com tudo que está ao meu redor e que não é lá fora? É tudo que eu sou, que me significa, que me identifica. Então, nós somos essa imensa rede. Né? A física quântica dá meio que, quando a gente começa a estudar a física quântica, a gente dá um sustão na gente, assim, meu Deus, espera aí, calma, não tem espaço vazio, está tudo interconectado, eu sou um pouco do outro. E é um pouco isso, sim. A gente tem um aprofundamento não só mais holístico, mas mais fora da caixa mesmo desse processo educacional. E eu acho
que essa questão da educação ambiental, ela é muito disruptiva nesse processo educacional. Eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Obrigado, Úrsula. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e todos que estão comigo aqui nessa ligação. Está sendo um prazer ouvir vocês. E sim, então, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre mim, sobre como eu vim parar aqui, além de um convite simples da Renata, mas eu estudo mudanças climáticas, vai fazer esse ano 15 anos, né? Então, basicamente, metade da minha vida eu estudo mudanças climáticas, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso no colégio, bateu algo dentro de mim que falou, esse é um problema que eu preciso ser parte da solução. E então eu voltei todos os meus estudos para isso, fazia todos os trabalhos do colégio relacionados a isso, eu quis ser engenheiro ambiental por causa disso. E a vida acabou me dando, hoje em dia eu vejo como um presente a possibilidade de ter estudado engenharia ambiental em 4 universidades diferentes, 3 no Brasil e uma no Canadá, onde eu pude ver a realidade da educação sendo do aspecto de universidades federais, uma na região central do Brasil, outra aqui no sul do Brasil. Também estudei um ano numa faculdade particular aqui de Curitiba e depois fui fazer meu intercâmbio na University of Waterloo, que é que é a universidade mais inovadora do Canadá há dezenas de anos consecutivos. E eu vi que a educação era muito diferente, os objetivos educacionais tanto das faculdades como dos professores era uma coisa muito maluca, de diferente. E mais ou menos, e com todas essas diferenças que eu fui encontrando na minha vida, eu também comecei a estudar antroposofia nessa busca de entender quem eu sou, né? Que nem você falou, quem eu sou, o que eu represento e como que eu atuo no planeta. E no meio de tudo isso, acabou que no final de 2015 eu fiz parte de um grupo que queria construir uma escola rural, Waldorf, aqui em Campo Largo, perto de Curitiba, aqui no Paraná. E a gente se viu com um monte de gente querendo fazer uma escola e quando teve que botar uma mão na massa, teve que dar ali R$10 para ajudar, todo mundo fugiu. E a gente, sem dinheiro, com muita força de vontade, um grupo pequeno conseguiu construir essa escola está atuando hoje. Né? E assim, uma educação integradora, né? A gente tem uma educação, um sistema educacional muito voltado para a questão apenas de valorizar o intelecto e que acaba vindo né, totalmente ao encontro que a Vivian falou do consumo de conteúdo. A gente vê isso muito grande hoje em dia, é só questão de consumir, consumir, consumir. E como é que a educação podia ser algo diferente, né? O Rudolf Steiner, que trouxe a pedagogia Waldorf, ele tinha muito uma ideia de que o médico é aquele quem educa e o professor é aquele quem cura. Então, a educação tem um poder de transformar a realidade individual e quando ela não existe de uma maneira que seja integradora, que possibilite a geração da criatividade, que possibilite você entender que o seu colega é tão importante quanto você num ambiente que você vive e que nós todos estamos relacionados também com a natureza, né? E principalmente a questão social de olhar para os outros seres humanos, isso é algo que complica um pouco quando a gente não tem isso, né? Quando é só voltado para o intelecto, para o intelecto, para o intelecto. Então, no meio de tudo isso, eu acabei fazendo o curso do Climate Reality em Atlanta e consegui começar a falar de mudanças climáticas, mas o que eu vejo, assim, essa questão da educação realmente a gente vive numa sociedade que a gente conseguiu potencializar alguns aspectos positivos, né? Então eu acho sim que houve progresso, que nem você, Ursula, né? Eu também sou um pouco otimista nesse ponto, mas ao mesmo tempo a gente também potencializou dos nossos defeitos, o que causou uma grande desigualdade entre vários sentidos. Então, eu acredito que a educação ela tem que ser provocadora, ela tem que incentivar a criatividade, o olhar para o outro, o olhar para o todo,
né? E a própria Unesco apontou a pedagogia Waldorf, por exemplo, como sendo a pedagogia capaz de promover os desafios educacionais de um mundo tão diverso e com tantas culturas diferentes. Por quê? Porque ela sempre é voltada para o olhar da criatividade, para o olhar do outro, né? De forma que a gente entenda que nós somos ativos, que nem, né? Daí começa a vir a mesma coisa que o Homero falou, que a Vi falou, que você falou, né? De que nós estamos aqui para descobrir quem somos, mas a gente tem que aprender sobre isso, a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que investigar os nossos defeitos, as nossas qualidades. E em relação à questão ambiental, eu vejo muito, daí é algo meio pessoal meu, que a gente tem que olhar o problema, porque a gente só vai conseguir arrumar alguma coisa se a gente entender o que está errado, né? Então, falar sobre educação ambiental é algo complexo, pois nós vivemos num mundo onde é feito de telas e as telas não mostram a natureza a qual nós pertencemos e a qual precisamos de água para tomar todos os dias, de comida para comer todos os dias, né? Senão não estaríamos aqui. Então, eu acredito que são conversas, momentos como esse que podem ajudar a gente a desenvolver isso. E essa é a luta que a gente tem na Escola Rural Waldorf Leonor Bertalot, que é mostrar para as crianças que elas são parte de um todo e que elas vão ter as ferramentas para descobrirem o mundo. Não vai ser um mundo falado para elas e que elas têm que decorar e seguir aquilo, né? Então a gente tem que descobrir as coisas, não pegar pronto, pegar uma decoradinho e simplesmente reproduzir isso e ser um espelho de algo que querem que a gente seja. A gente tem que descobrir quais são as nossas qualidades, nossas ferramentas para então seguir e ajudar realmente a entender quem somos para poder ajudar o mundo como um todo. Também não sei se eu fui muito caótico vindo para lá, para cá, no meu ponto de na minha linha de raciocínio, mas é isso que eu queria Mas falar. é isso, Gabriel. Eu acho o seguinte, a gente está muito chacoalhado, né? E eu acho que nesse momento talvez as perguntas sejam mais importantes até do que as respostas, porque a gente tem que partir da premissa. Se você consegue achar a premissa, você vai no caminho mais correto. E aí, para provocar a Evelyn, tu é jornalista também, né? Além de educadora, e aí, neste mundo hiperconectado, somos todos produtores de conteúdo. E essa nova perspectiva do lugar de fala, ela criou uma dinâmica muito nova que ela recria os lugares, os grupos, as tribos por polígonos, digamos assim, sabe? Eu estou falando de polígono porque estou dando um olhar, assim, digamos assim, de mapeamento. Mas parte da solução virá de pequenas iniciativas. Eu imagino, né? Eu estou aqui tentando entender o seguinte, onde deu certo, muito agudizados, e que as ideias da sociedade civil, as dinâmicas próprias de cada território, elas foram criando soluções. A gente viu isso em Medellín, por exemplo, cidade assolada pela violência, né, e por todos os tipos de problemas graves de segurança pública causados pelo tráfico de drogas e pela ação dos grupos ligados ao tráfico de drogas, tráfico internacional grande em rede. Então, qual é esse papel desse agente produtor de conteúdo, que é o aluno, que é a liderança do bairro, que é a liderança política, que é o jovem mobilizador, dessa militância? Como é que essas soluções vão criar uma amálgama interessante para esse novo tudo que a gente vai viver? Legal. Obrigada, Úrsula. Obrigada, né, pelo convite de participar desse encontro. Bom, tentando responder a sua pergunta, né, eu acho que eu acabei, né, me transitando entre o jornalismo e a educação ambiental como educomunicadora, né, ensinando educomunicação, principalmente para adolescentes, e depois mais específico com a temática de clima e sustentabilidade. E na educomunicação, a gente tenta usar os meios de comunicação como um aliado, né? Então, no processo de se produzir um conteúdo informativo, então eu, jovem, eu, adolescente, quando eu vou fazer um post do Instagram, quando eu vou fazer uma live no Facebook, qualquer, enfim, produto comunicativo, né, que eu for fazer, o que eu estou aprendendo a fazê-lo?
né? Porque acho que existe uma diferença quando a gente produz opinião, mas e quando a gente produz informação, né? E para produzir informação tem um processo de buscar conhecimento, né? Você tem que ir lá pesquisar referências, você tem que acessar dados, e existe um processo de aprendizado nisso, mesmo para o adolescente e para o jovem. Então, eu acho que como educomunicadora foi isso que eu tentei fazer, né? Que eu trabalhei ao longo de anos, que mais do que simplesmente lá para o meu pequeno grupo, né, produzir uma opinião pessoal, como que a gente transforma, o adolescente transforma isso numa informação baseada em fatos que ele foi e pesquisou, né, e aprendeu sobre. Então, no olhar da educomunicação, mais importante é o que se aprende, né, no processo de produzir aquela informação do que, de fato, a informação final em si, né? Então, a gente pode entender, talvez, todas essas ferramentas de comunicação, né? Cada vez mais presentes, né? Digital, que tem substituído muitas vezes até o papel da escola, né? Assim, hoje em dia, as crianças e adolescentes gastam muito mais tempo, às vezes, na frente das telas do que, de fato, no espaço, no ambiente físico escolar, né? Como que a gente usa isso a nosso favor, né? Para que eles aprendam. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, né? De, como educadores e como comunicadores, né? De usar essas ferramentas com o potencial educativo que elas podem criar, né? Eu acho que uma das provocações que eu queria trazer é que quando a gente fala de sustentabilidade, de mudanças climáticas, a gente está falando de problemas que vão atravessar esse século. Então, assim, a pergunta que eu gosto de fazer é aonde nós aqui estaremos daqui 50 anos? Daqui 50 anos eu vou ter 84 anos, eu não sei nem se eu vou estar viva, né? Então, a gente está falando de problemas que vão perpassar ao longo da nossa vida, e acho que por isso a gente tem esse desafio de criar uma transição que ela é interdisciplinar e intergeracional. E os currículos, né, tanto os currículos escolares quanto os currículos das próprias universidades, eles ainda não estão trabalhando essa transição. Às vezes a gente coloca muita responsabilidade no jovem, né? O jovem que vai ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Agora com as greves do clima, né, que surgiram no ano passado, com a Greta Thunberg, se colocou tanta expectativa, essa geração que vai, né, no fim mudar, mas como que essa geração vai mudar o mundo se a gente não criar os recursos, né, se a gente não criar as ferramentas necessárias para que elas façam isso? E aí isso inclui currículo escolar, né, isso inclui tecnologia, e isso inclui transição intergeracional. Acho que a responsabilidade não é essa dos jovens, a responsabilidade é de todos nós, de garantir que esses jovens tenham a estrutura necessária para promover a transformação que a gente quer ver. E aí, se a gente vai olhar para os dados que a gente tem hoje no Brasil, eles ainda são muito alarmantes, né? Então, assim, eu não vou ficar citando fontes aqui, mas pesquisas que mostram mudanças climáticas é a última prioridade do jovem brasileiro, né? Apesar do jovem brasileiro estar muito interessado em ciência e tecnologia, a maioria acha que os cientistas estão exagerando sobre as mudanças climáticas. O currículo escolar hoje, no Brasil, na maneira como ele é desenvolvido, só prevê o ensino de mudanças climáticas dentro das aulas de ciências, né? Sendo que a gente está falando de um assunto aí que pode ser abordado nas mais variadas disciplinas. Então, como que a gente promove essa transição, né, para as gerações atuais e para as futuras gerações, se a gente não muda as estruturas, se a gente não muda as estruturas do emprego? Então, hoje, quando a gente pensa em trabalho e emprego, a gente ainda pensa de uma maneira tão quadrada, né, tão formal, tão formalizada, e acho que isso vai de encontro com o que a Vivian falou, né, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, hoje não é mais só um diploma que vai te garantir estar preparado para os desafios que estão vindo aí nas próximas décadas, mas é todo um aprendizado ao longo da vida, para além das titulações, para além dos diplomas. Aliás, eu acho que a gente supervaloriza demais o diploma, né? Então, eu acho que a gente tem aí desafios ainda muito profundos, mas que são possíveis, né? Eu, na minha experiência como educadora, trabalhando principalmente com jovens, eu acho que meus grandes frustrações, talvez medos, né, mas que também são as minhas motivações, é que a gente encontra com jovens assim com potencial maravilhoso, mas que em determinado momento, principalmente na idade ali dos 18, 19 anos, pré-vestibular, ou na idade de ser colocado no mercado de trabalho, eles acabam desistindo, né, dos seus sonhos, das suas ambições,
inclusive das suas ambições de promover transformações, porque eles precisam trabalhar. Né? Muitos deles vão para o telemarketing, assim, é extremamente frustrante ver um jovem com tanto potencial acabar sendo, né, engolido por um mercado que é, enfim, né, que a gente sabe que explora demais, que paga muito pouco. Então tem aí uma injustiça, né, que vem junto com essa transição que a gente está falando, e é um desafio que precisa ser mudado. E aí isso passa também pela formação profissional, né, dos jovens de hoje. Na UFSCar eu tenho a oportunidade de estar dentro do departamento de Química, né, no grupo de pesquisa em Química Verde, e a gente discute muito isso. O que é a química? Né? A indústria química está em todos os ambientes, né, que a gente pode imaginar. Então, assim, é uma indústria que tem um potencial muito grande de transformação, né, quando a gente fala de sustentabilidade. E como os profissionais de química estão sendo formados para isso? Não estão, né? Muito pouco se aborda ainda nos currículos dos cursos de química sobre a química verde sustentável, né? Como usar métodos muito mais sustentáveis na indústria. Isso é muito pouco, são ainda... pouquíssimas universidades estão tendo essa abordagem, geralmente é só uma disciplina separada de todo o resto. Então, a gente tem um desafio enorme aí, que, de novo, que eu falo, é interdisciplinar e intergeracional, né, que vai passar aí pelas mais variadas disciplinas e formações e por todas as gerações. Eu acho que não dá para a gente debitar toda a responsabilidade nos jovens, nem toda a culpa, né, nos adultos ou nas pessoas mais velhas de hoje, mas como a gente cria essa integração e promove essa transição juntos. Né? Antes de passar a bola para o Homero, que eu vi que o Homero disciplinadamente fez várias observações a respeito de todas as contribuições aqui, né, e deve ter um monte de coisa para falar para nós, eu quero também pousar mais uma sobrecamada, Homero, que é o seguinte: nós vamos ter um aprofundamento das desigualdades sociais, né? Então, vamos ter assim, mais dificuldades no acesso à comunicação, nós vamos ter territórios ainda mais sacrificados por problemas de desenvolvimento humano, de progresso social, e há uma agenda verde, né? O Bernie Sanders aí nessas primárias, aí nas prévias, um pacotão de uma nova economia verde com investimentos de 16 bilhões de dólares para a criação de 20 milhões de empregos. Mas precisa virar essa chave, Homero. E assim, a gente acha que eu sou uma pessoa, enfim, sou espírita, né? E estou na Amazônia, vivo cercada de muita água, né? Professo uma religião que ela é uma religião muito ligada nesses elementos da natureza. Então a gente entende que esse apelo da natureza, ele tem uma fala, ele tem um léxico muito específico. A natureza nos diz coisas, né? Então, assim, o que a natureza está nos dizendo, as mudanças climáticas estão nos dizendo, essas situações muito agravadas, né, em climas que, por exemplo, nosso clima que é um clima, né, que sempre chove muito, mas tem períodos de 5 dias sem chuva. Isso é muito grave para nós. A gente precisa de chuva todo dia. Então, assim, o que é essa agenda verde, essa nova economia, essa necessidade de fazer esse capital represado nos paraísos fiscais ser introduzido nos países em desenvolvimento, que vão sofrer muito nesse processo pós-pandêmico, né? A gente sabe que 1/3 da riqueza do mundo está em paraísos fiscais, 80% das operações bancárias acontecem nesses paraísos fiscais, ou seja, há recurso na mão de pequenos grupos e pouquíssimas famílias, e que esse recurso será absolutamente necessário nesse novo desenho de uma economia de distribuição de renda, né, de um plano Marshall, né, de um New Deal, que seja realmente de reconstrução das nossas bases econômicas e dos nossos saberes e fazeres. A gente está pronto para isso, Homero? A humanidade está querendo isso, você acha? Aciona teu microfone, Homero. Espera, desativar o som. Ok, estão me ouvindo? Ok. Eu fiz as anotações aqui porque aconteceu o que eu imaginava que acontecesse, né? Eu tenho aqui o roteiro de um livro, né? Então, quer dizer, eu estou aqui absolutamente perplexo com a quantidade de coisa bacana que se disse aqui. Nós temos um bom roteiro. E eu humildemente me submeto a esse roteiro com algumas reflexões que seguramente vão perspassar a nossa geração. A primeira delas é o seguinte: eu vou começar de revés
baseado na frase que você disse, né? Estamos prontos para isso? Não, não estamos. E todas as decisões que nós tomamos, fundamentalmente, elas são sedimentadas em cima de experiências pretéritas. As experiências pretéritas não resolverão os problemas presentes. Ou seja, resposta conhecida para problema desconhecido dá resultado errado, né? Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos. Segundo aspecto também, quando você diz assim, o que a natureza está nos dizendo? A natureza está nos dizendo o seguinte, eu estou pouco me lixando para vocês. Ou vocês se cuidam, ou eu vou passar por cima. Por uma razão simples. Tem uma série na internet chamado The Earth No Human, a Terra Sem os Homens. E os caras dizem lá, através de uma série de dados científicos, etc., dizem, por um estralo de dedo, a humanidade acabar hoje, daqui 200 anos, isso aqui virou paraíso de novo. Então, nós somos o problema. Não é a natureza que é o problema, somos nós que somos o problema. Então, estamos preparados? Não. Sabemos o que vai acontecer? Não. A natureza não está nem aí para a gente, ela só está dizendo, olha, se cuidem, porque se vocês não estabelecerem uma relação legal comigo, eu vou passar por cima, porque eu sou muito maior do que vocês. Vocês dependem de mim, eu não dependo de vocês, né? Essa é uma declaração séria. A outra declaração séria, que aí é onde eu quero passar rapidamente alguns temas aqui, é o seguinte, o futuro não existe. Quem nos disse que o futuro existe cometeu um grande erro. O futuro não existe. Nós somos resultados das escolhas que fizemos. Tudo na vida. Quer dizer, eu vivo hoje as escolhas que eu fiz. E viverei amanhã as escolhas que eu estou fazendo hoje. Então, o problema nosso não é ficar querendo antecipar o futuro, mas entender como é que eu estou fazendo as minhas escolhas hoje, né? E aí temos um outro aspecto importante. A monetarização da vida é um dos maiores defeitos que nós temos na vida. É transformar tudo em dinheiro. Então, e aí eu não vou dar muitos exemplos para vocês, eu vou dar um. Você pega uma indústria da área de petróleo, que fatura $1 trilhão por ano, que pega um navio que solta 100 mil litros numa reserva ecológica no meio do Atlântico, e você pede para essa indústria pagar $200 milhões de multa. É óbvio que ela vai pagar, isso não faz nem cosquinha nela, né? Então, a monetarização das coisas é um negócio extremamente complicado, quer dizer, transformar tudo em dinheiro. A minha pergunta é, quanto é que vale a Amazônia do ponto de vista humano? Tira o dinheiro. Tira o dinheiro. Quanto é que vale a Amazônia do ponto de vista humano, né? Quanto é que vale a extinção de uma tribo indígena do ponto de vista humano, não é do ponto de vista monetarista? Então, nós começamos a ver aí que nós temos um bando de coisa para entender. E aí chega no início da nossa conversa, que é o seguinte, a questão da educação. A minha pergunta é sempre o seguinte, o que é educar? E aí, tem uma brincadeira em Portugal que eu gosto muito, né? Que é uma historinha comum em Portugal. Diz que o sujeito chegou num edifício e entrou no edifício, o ascensorista perguntou para o cara, né? Diz, para que andar que você vai? Ele diz, qualquer um, já errei de edifício, né? Então, essa é uma brincadeira do português, né? Ele chega no edifício e diz, para que andar o senhor quer ir? Para qualquer um, já errei de edifício mesmo. A minha discussão com os meus alunos, principalmente para os meus alunos que são candidatos ao magistério, é simplesmente dizer para os meus alunos, você está considerando a premissa correta, que é quando você colocou a questão da premissa, né? Vamos achar a premissa. Então, e aqui eu começo a negociar o seguinte, primeiro, nós estamos estabelecendo uma premissa errada e precisamos ter coragem de dizer isso. A premissa industrial, que é a premissa que rege o mundo, precisa ser repensada. Por exemplo, as nossas escolas estão no modelo fabril, no modelo de linha de montagem. A nossa vida está no modelo de linha de montagem. A nossa educação está no modelo de linha de montagem. O nosso currículo está no modelo de linha de montagem. Então, não adianta eu discutir um melhor currículo se eu trabalho em cima do modelo de linha de montagem. Então, eu não tenho que discutir currículo, eu tenho que discutir linha de montagem. Então, eu vou acabar com isso. E aí, a escola Waldorf, que você citou, eu acho que ela é a que mais se aproxima de um movimento transformacional,
e eu conheço aqui o Zé Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte, na cidade do Porto, e aqui em Brasília, o governo atrasado no sentido de ser o anterior ao passado, né? Esse governo estabeleceu 4 escolas públicas aqui para viverem o modelo do Pacheco, da Escola da Ponte. Foi uma tragédia. Não foi uma tragédia por causa do modelo, foi uma tragédia por causa dos pais dos meninos, que botaram os meninos lá. Quer dizer, o que o Pacheco discute nesse sentido é dizer o seguinte: espera aí, eu não posso aprender as coisas dissociado da minha vida. Então, química, que você citou, que é uma coisa muito bacana, eu tenho que ver química na hora que eu estou fazendo o meu bolo. Eu tenho que ver química na hora que eu estou química na hora que eu estou tomando banho. E aqui eu entendo que os saponáceos, nas suas combinações orgânico e inorgânica, dissolvem as coisas. Eu tenho que entender isso na hora do meu banho. Então, a integração dos conhecimentos do ponto de vista da efetividade é que me faz entender o seguinte: se eu preciso saber tudo que estão me ensinando? Não. Por isso eu tenho uma química do meu lado, mas eu preciso entender que isso é parte fundamental da minha vida. Então, veja, e aí eu diria para vocês o seguinte: essa relação entre causa e ordem, que é uma palavra que foi cunhada pelo inventor do cartão de crédito, né, que é o Dee Hock. O Dee Hock inventou uma palavra chamada caórdico, o caos que gera ordem. Nós estamos vivendo um momento caórdico para gerar uma nova ordem que provavelmente terá um novo caos. O que a gente precisa fazer é como é que a gente transita nesse processo. Então, usar categorias antigas para resolver problemas que a pandemia nos trouxe, a gente precisa repensar sobre isso. O ano passado, eu falava sobre um bando de coisa num contrato que eu tenho aí com o governo, eu falava um bando de coisa sobre teletrabalho, sobre home office, sobre um bando de coisa dessa natureza, sobre a digitalização de documentos, sobre a burrice que é imprimir coisas hoje. Vamos acabar com as impressoras, vamos preservar as árvores e por aí vai. Moral da história. E as pessoas diziam: isso é um absurdo. Isso foi em janeiro, fevereiro do ano passado. Isso é um absurdo, isso não vai acontecer. Veio a pandemia e todo mundo está fazendo isso, e a pandemia não está perguntando se você está preparado ou não está preparado. Ele simplesmente está dizendo: ó, ou você se adapta, ou você se repensa, ou você fica fora do contexto. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte: quais são as grandes questões que estão em jogo hoje? A primeira delas é educação. Vai continuar? Vai. Da forma como estamos? Não. Do jeito como estamos fazendo? Jamais. Com os resultados que obtínhamos? Nunca. Então, o que é que vai ser? Não sei. Eu ainda acho que está na hora de sentar com os meninos e brincar dentro de casa e ensinar para eles uma das coisas mais fantásticas do mundo, que é a capacidade de, ludicamente, entender a vida como sendo uma reconstrução constante. Então, esse é o primeiro grande desafio, e aí eu me apoio no meu mentor, o Rubem Alves, que ele dizia o seguinte: o papel do educador não é ensinar, é seduzir para a beleza. Então, esse é o primeiro ponto, seduzir para a beleza. Quando eu saio de uma aula e o aluno olha para mim e diz assim: eu quero ser igual a esse cara, eu estou educando. Agora, não é apenas isso, é transformar isso em algo que seja absolutamente fantástico e sustentável. O segundo elemento é o trabalho. Não existe nada mais idiota no mundo do que trabalhar. O que é fantástico é o produzir. Produzir é fantástico. Eu não fui chamado para trabalhar, eu fui chamado para produzir. Eu fui chamado para gerar resultado a partir daquilo que eu sou. Por exemplo, um abacateiro não sofre para gerar abacate. Ele simplesmente dá abacate. Agora, veja, olha que loucura. Eu posso contratar o coach que eu quiser, o psicanalista que eu quiser, o educador que eu quiser, que eu não vou ensinar um leão a comer salada. O leão é vegetariano, é carnívoro. Então não adianta eu dizer: leão, vamos trabalhar numa conversa assim, politicamente correta, vamos agora, né, comer salada. E o leão vai dizer: meu amigo, eu prefiro morrer de fome, mas eu sou carnívoro. E veja, a relação do leão com a zebra não é uma relação perniciosa. É uma relação que faz parte do jogo normal da vida. A zebra sabe que ela vai ser comida pelo leão. Às vezes o leão ganha, às vezes o leão perde, porque ela mete o chute na cara dele. Mas esse é o preço que algumas espécies pagam
para poder sobreviver no planeta. Isso faz parte dessa relação. Não é inimizade, é jogo. Eu sei que eu vou morrer. E tá tudo certo. Eu só preciso entender o que eu deixei enquanto eu vivo o Estado. E aí a gente começa a pensar o seguinte: eu tenho que trabalhar naquilo que é espontâneo na minha natureza e não naquilo que o sistema de montagem determinou que eu deva fazer. Eu sou professor porque eu nasci para isso. Eu não sou nada outra coisa. Eu sou professor. Qual é o emprego numa sociedade aborígene? As pessoas trabalham comunitariamente para gerar sustentação para o grupo. A educação não é produto de um professor nem de uma instituição, é produto da sociedade. Quem educa o meu filho é a comunidade, não é o professor. E o quarto elemento são as relações sociais que nós estabelecemos. Ou seja, o privado precisa ser discutido hoje de uma forma extremamente complexa. E nós vamos encerrar. A questão é assim: 4 coisas rápidas para a gente poder acabar com isso se quisermos pensar no futuro. Primeiro, acabar com o individualismo. Nós precisamos pensar coletivamente. Segundo, acabar com o relativismo. Nós precisamos começar a criar valores que sejam consistentes para o grupo e não apenas para mim. Individualismo e relativismo. Terceiro, precisamos construir uma ética que não seja utilitária. Uma ética que seja uma ética de valor. Uma ética que seja algo pelo qual eu posso morrer e não algo que possa simplesmente me satisfazer. E, por último, acabar com a descartabilidade. Transformar o mundo num processo descartável. Se não serve, descarta. As relações precisam ser reconstruídas, precisam ser refeitas e não simplesmente abandonadas porque tem gente na fila. Meus amores, me desculpa, quando eu me empolgo com esse negócio, vocês me mandarem calar, eu fico aqui 3 dias. Ah, Homero! Olha, Renata, é o seguinte, não vale. A gente quer o parte 2, parte 3, o retorno, a vingança. Olha, eu tô morrendo de vergonha, eu falei muito. Imagina, foi incrível. Olha, quero te dizer que eu acordei down e estou motivadaça. Para mim foi bom. Gente, eu amei vocês. Muito obrigado. Olha, desculpa, eu acho que eu falei muito. Essa oportunidade incrível, esses questionamentos e esse apaixonamento, Homero. A gente vai se apaixonar. Eu disse o seguinte: quando acabar essa pandemia, eu vou ficar louca do abraço. Eu vou abraçar a árvore, eu vou sair abraçando tudo. Eu vou abraçar tudo que eu vi na frente. Eu vou virar louca do abraço e vai ser bom, porque eu acho que essa é a barreira, entendeu? O verbo pessoa nos ensina delicadamente, deliciosamente a sermos ridículos. Eu acho que a gente precisa, de novo, retomar isso, esse apaixonamento pela coisa, pelas coisas, pelas pessoas, pelos sonhos, pelo agora, né? Acho que é bem isso. Um beijo, gratidão por esse momento incrível. Salvaram o meu dia. Beijo grande. Eu quero dizer oi para todos vocês e dizer o seguinte: eu fiquei extremamente feliz de conhecê-los. Eu botei os meus dados aí, estou coletando os dados de vocês. Gente, não vamos perder o contato, porque a vida é feita dessas coisas. O Rubens dizia uma coisa interessante: quando você estiver em busca, quando você estiver com um drama entre a verdade e a bondade, procure sempre a bondade, porque nela a verdade se realiza. Então vamos ser generosos uns com os outros, porque o mundo está precisando da gente. Obrigada. Beijo. Gente, queria muito agradecer, né, a Úrsula, ao Homero, ao Gabriel, a Vivi, a Evelyn. Realmente, acho que a gente ficaria aqui, assim, eu estou aqui, assim, gente, quanta coisa para pensar, né? Quanta coisa para degustar, né? Eu acho que, assim, é muito legal quando a gente escuta e vai pensando, né? A gente tem escutado tanta gente falando tanta bobagem ultimamente, né? Sem essa coisa da verdade, sem essa coisa do prazer, sem essa bondade, né? Assim, então é isso. Acho que a gente tem que ser generosos conosco, né? E generosos com os outros. E é tão bom escutar gente inteligente falando, né? Gente que vive, né, as coisas e que contribui de uma forma tão generosa com o mundo. Então eu queria, assim, muito agradecer em nome de todos que estão aqui assistindo a gente. A gente teve uma média flutuante de 30 pessoas, não que isso seja importante, mas só para vocês saberem. Muitos comentários, muitas coisas legais aqui aconteceram durante a fala de vocês.
E a gente já está com a próxima mesa toda aqui presente, né? Queria até convidá-los para abrir o vídeo para a gente fazer a passagem de bastão. Legal. Aí, JP Amaral, Lilian, Douglas, tem mais, Luciene, cadê? Ó, Luciene. E a mediação, nossa mediadora da próxima mesa, que será a Bibi. Então, assim, já teve um pessoal aí escutando, a gente, né, entrou, e daqui a pouco a gente vai passar para a terceira mesa. Gente, então, assim, alguém quer falar, só dar uma despedida da primeira mesa para a gente chamar a galera aqui? Eu queria só fazer uma provocação, talvez, mas eu tenho certeza que a próxima mesa vai arrasar, né, nesse tópico, mas a importância da gente reconhecer o espaço da escola, né? Acho que nesse momento, essa transição digital que a gente está, que a gente comentou, né, falando da importância da educação dentro de casa, mas reconhecer que a escola ainda é um espaço extremamente importante, né, de socialização, de aprendizado. Hoje, pensar na realidade da maioria das crianças e jovens brasileiros que estudam em escola pública, né? Quem frequenta escola pública sabe que a maioria delas parecem grandes prisões, então a gente tem esse desafio de repensar esse espaço, né, como um espaço de inspiração mesmo, para que eles queiram promover mudanças no mundo. E deixar como exemplo, na Plant for the Planet, a gente teve uma experiência de fazer uma mini agrofloresta dentro de uma escola pública na zona sul de São Paulo, e que tem sido uma experiência transformadora para os alunos, para a escola, para os professores, só, né, desse aprendizado de ver o alimento e a árvore sendo produzida ali no quintal da escola. Então, bom trabalho para vocês e obrigada mais uma vez pelo convite, Renata. Eu queria dizer só uma última coisa mesmo, um minutinho rápido. E acho que esse recado que o Homero deixou tem tudo a ver com o que todo mundo falou nesse primeiro painel, assim, do não individualismo, da gente pensar coletivamente, como comunidade, como sociedade, e isso vale para muitas coisas na vida, especialmente a aprendizagem que faz e é feita em espaços públicos, espaços coletivos, e precisa do outro para acontecer. Acho que esse é o meu recado, assim, final. E muito obrigada aí pela oportunidade. Foi, assim, uma lição de muitas coisas, assim, essa conversa. Obrigada mesmo. Queria agradecer também a Renata, a todos presentes. Obrigado pela oportunidade. Vamos nos reconstruir todo dia, né? Porque o nosso ontem já morreu e não adianta nada querer trazer ele para hoje. Valeu, gente. O meu coração depende de vocês, portanto, eu fico feliz de tê-los. Beijo.